Qual tem sido a razão das suas expectativas, da tua esperança? Em que você tem, de fato, colocado como base, como fundamento daquilo que você espera para o próximo ano? Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o tema A Esperança que Não Nos Decepciona. Vamos estar falando no Salmo 49. Salmo 49. A esperança que não nos decepciona. Se você pode se colocar em pé, em leitura a esta palavra, eu vou estar usando a nova versão internacional e está sendo projetado também, quem não tem a sua Bíblia física presente, pode acompanhar o texto. Salmo 49. Você quer ficar aqui com o pastor? É? Ok. Diz assim a palavra: ouçam isto vocês, todos os povos. Escutem todos os que vivem neste mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus, ou quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado os seus nomes a terras. O homem mesmo que, muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinados à sepultura e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe de suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando, ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem mesmo que, muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Que Deus possa, de uma maneira muito, muito especial, abençoar esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Podem tomar lugar. Queridos, a esperança talvez seja a emoção mais poderosa do coração do ser humano. Os psicólogos, por exemplo, e aqui nós temos o pastor Adir, que é atuante nesta área, eles reconhecem que sem esperança é impossível encarar o futuro. Ninguém pode desenvolver uma história de vida ou ter seus anelos, os seus desejos, as suas expectativas atendidas, se ele de fato não ter esperança. Aliás, tente encarar o seu futuro, o seu amanhã sem ter esperança. Procure levantar da cama de manhã cedo sem ter esperança. É impossível. Afirma-se também que a esperança, ela é fundamental na prevenção das doenças mentais. Então, muitas das enfermidades, das doenças mentais são sanadas e elas são curadas através da esperança. E outra coisa, a esperança, ela nos dá resistência ao choque.
ela nos dá força diante daqueles momentos adversos que fazem parte da nossa caminhada. Quando acontece uma catástrofe natural, por exemplo, ou uma tragédia que nós temos que enfrentar a nível pessoal, nós sabemos que aqueles que acreditam que firmemente existe uma solução, experimentam uma medida adicional de força e conseguem se recuperar com muito mais facilidade diante de um abatimento. Como nos diz o psicólogo Viktor Frankl, que ele é o autor de um livro da editora Sinodal, Em Busca de Sentido, um livro muito importante, muitos eu aconselho que deveriam até ler este livro. E ele disse assim: quase todos os sobreviventes no campo de concentração nazista se salvaram porque mantiveram a esperança da libertação até o fim, porque não aceitaram pensar que aquele era o fim dos seus dias e se concentraram na esperança de serem libertados algum dia daquele inferno. Todos nós sabemos que os campos de concentração no passado eram extremamente terríveis, era uma desgraça sobre a vida do ser humano. E muitos resistiram firmes porque a chama da esperança estava nos seus corações. É o poder que existe na esperança. Amados, a esperança, ela é um maravilhoso dom de Deus. A esperança, ela é uma expressão da graça do Senhor, ela é uma fonte de força e coragem em face aos severos desafios da vida. E esperança, ela é algo tão importante como a água é importante para o peixe. A esperança é tão importante, tão vital, quanto a eletricidade para uma lâmpada. A esperança, ela é tão necessária e tão essencial quanto o ar é para um avião. Nós não podemos permanecer em um caminho sem antecipar os sonhos, pelo menos não por muito tempo. Muitos têm tentado, mas não têm conseguido, não têm tido sucesso na sua caminhada. Então, sem essa faísca de esperança, nós somos condenados a uma escura e uma horrenda existência. Hoje de manhã, no programa de rádio, quem teve a oportunidade de ouvir, eu falei sobre uma mulher encurvada há 18 anos. Esta mulher, ela estava numa situação de completo desamparo. Ela estava numa situação de vida em que ela estava desprezada, ela não tinha o contato com a sociedade, ela não tinha perspectiva de uma vida melhor, mas no coração ela nutria uma esperança de que ela iria se encontrar com o Messias prometido. E ao se encontrar com o Messias e ao ser tocado por ele, aquela faísca de esperança iria trazer a ela a certeza da cura e da sua transformação. E é o que aconteceu. 18 anos numa situação adversa, encurvada, uma vida completamente presa a uma situação difícil, ela então teve a sua liberdade física e a sua liberdade espiritual. Com muita frequência, meus amados, a palavra falta de esperança aparecem nas notas de suicídio. Quando alguém se suicida, ali está apresentado e descrito falta de esperança. Mas mesmo que não esteja ali escrito, aparece nas entrelinhas: tire-nos a esperança. E o nosso mundo vai ficar reduzido à desgraça e à depressão. Por isso, quando a vida nos decepciona e os sonhos da nossa caminhada desaparecem, nada como a esperança para nos ajudar. Deixa eu lhe perguntar, você é uma pessoa esperançosa?
aí no seu coração nessa noite? Quais são as expectativas que você está nutrindo para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para o próximo ano? O que você tem esperado diante de Deus, com as capacitações, com as habilidades, com os dons que Ele te concedeu? Quais são os teus sonhos, os teus projetos pessoais? O que você tem almejado na sua caminhada para o próximo ano? No que você tem apoiado a tua esperança? Responder isso, irmãos, no nosso coração é muito importante. É absolutamente necessário, pois pior do que não ter esperança, e existe algo pior, é depositar a esperança em algo ou alguém que pode nos decepcionar ou pode nos confundir. Pior que viver sem esperança é viver sendo enganado e sendo confundido. Por quê? Com a guarda baixada, o soco da realidade ou da decepção, ela é letal na alma da gente. E Paulo, ele conhecia tanto o poder da esperança, como também ter o tipo de esperança necessária que não nos decepciona, que não nos confunde. Ele diz aos Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Ah, sim, a vida da gente, queridos, ela é composta de batalhas, de lutas, de provações, de dificuldades, e Paulo está dizendo, sim, nos alegramos em enfrentá-las, pois sabemos que contribuem para desenvolver a perseverança, e a perseverança, ela produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e esta esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o nosso coração com o seu amor. Ah, sim, nós temos dificuldades, nós temos lutas, muitas delas. Mas elas servem para formar o nosso caráter, para que o nosso caráter seja aprovado. E o caráter verdadeiro de um cristão está lá em Gálatas 5, 22. O amor, a paz, a fidelidade, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão. E sem estas coisas, nós não temos esperança verdadeira e o nosso caráter não é trabalhado. Então Deus é a esperança que nunca irá nos decepcionar. Se nós olharmos para o Salmo 42, o verso 5, o verso 11, o Salmo 43, verso 5, ele repete 3 vezes o mesmo versículo. Oh, porque tu estás abatida, ó minha alma. Busque a Deus, busque o Senhor, porque é nele que a tua alma vai encontrar a esperança. E aí no Salmo 62, verso 5 diz, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque é dele que vem a minha esperança. O Salmo 49 é um salmo que fala de esperança. Ele contrasta a esperança do tolo, do insensato, com a esperança do sábio. E é nisso que eu quero me deter nesta noite, para que você entenda, meu querido, que o tolo, o insensato, ele tem um tipo de esperança. O sábio, aquele que volta o seu coração para Deus, aquele que faz de Deus a razão, a prioridade última da sua vida, a primeira e última, sempre vai ter a verdadeira esperança. A diferença é que a esperança do sábio jamais decepcionará, jamais o deixará confundido. Mas a esperança do tolo, tendo enganado ao longo da sua vida, da sua caminhada, vai o destruir eternamente. Então o que eu quero dizer é que existe hoje muitas pessoas que estão vivendo uma vida de ilusão. Estão vivendo uma vida de engano.
estão colocando o seu coração em coisas que, na verdade, não trazem esperança. Estão colocando as suas expectativas, os seus ideais, a sua força, os seus sonhos naquilo que não sustenta. E é isto que o Salmo vai tratar. A esperança do sábio e a esperança do insensato, do tolo. O tolo vive confundido. Ele não imagina que um dia ele perderá esta vida e se destruirá para sempre. A versão revista e atualizada, no verso 11 do Salmo 49, ele traz o sentido de uma forma muito iluminadora. Ele diz assim: o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas por todas as gerações. Chegam a dar nome às suas próprias terras. A esperança subliminar é de que viverão para sempre na segurança daquilo que construíram. Imaginam que aquilo que construíram, edificaram, conquistaram é que vai dar o suporte para a sua vida, para a sua caminhada, para o seu futuro. E se não, pelo menos enquanto ainda estão vivos, mas na memória das gerações subsequentes. Quanta ilusão, quanto engano, pois o que vem a seguir é tão revelador como se fosse um desmancha-prazer. O verso 12 continua dizendo: todavia, o homem não permanece na sua ostentação. Ou, noutra tradução diz, a sua fama não irá durar para sempre. É antes como os animais que perecem, como os animais que também morrem. O sábio, em contrapartida, ele coloca a sua esperança em Deus, e esta esperança não o decepcionará. Note a conjunção mas no verso 15. A esperança do tolo com a esperança do sábio. O verso 15 diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele a tomará para si. O que nós aprendemos aqui, queridos, nesse salmo, é que Deus não apenas Ele é Deus para a nossa vida aqui, que nos sustenta, que nos protege, que nos guarda, que cuida de nós, e graças a Deus Ele faz isso todos os dias, porque Mateus 6, Jesus disse assim, que nós não devemos andar ansiosos e preocupados com coisa alguma, porque Deus sabe das coisas que nós precisamos e necessitamos. Assim como os pássaros são cuidados e guardados, Deus também nos cuida, nos sustenta até o fim da nossa vida. Deus é Deus além da morte, para além desta vida, e Ele nos diz aqui no verso 7 ao 9, que Ele nos redime e Ele nos toma para si mesmo. A sabedoria está de fato em entender estas coisas, como diz o verso 20. Os que contam vantagem de suas riquezas, nada entendem, e como animais também irão morrer. Deus, queridos, é a única esperança que nunca vai nos decepcionar. Nós vivemos num mundo em que pessoas decepcionam, em que autoridades nos decepcionam, pessoas de poder nos decepcionam, o sistema do mundo nos decepciona, mas Deus nunca irá nos decepcionar. E quem entende isto terá encontrado a verdadeira sabedoria. Numa época materialista e consumista como é a nossa, em que as pessoas colocam o significado da vida no ter e não no ser, o salmo aqui para nós é muito útil. E nós vamos pensar o que ele tem a nos ensinar para a nossa caminhada no ano de 2025. Esta sabedoria que não nos decepciona, que todo o justo, o Filho de Deus, deve buscar para o seu viver e para o seu andar. Então, o que é que eu e você podemos aprender com esta sabedoria que não nos decepciona? A primeira delas é que a esperança
que não decepciona, ela é fundamentada, ela é alicerçada na palavra de Deus. Ou seja, a esperança que não decepciona se fundamenta não em nossos desejos, não em nossas vontades, não em nossos pensamentos positivos ou subliminares de que tudo irá bem conforme o que nós desejamos ou imaginamos. A esperança que não decepciona se fundamenta na palavra de Deus, na verdade revelada do coração de Deus. Olha o que diz o verso 1 ao 4. Veja o que diz aí o texto. Ouçam isto todos os povos. Escutem todos os habitantes da terra, toda a humanidade sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e ao som da harpa eu explico enigmas. Queridos, o salmista está dizendo aqui que todos nós, sem exceção, nós precisamos da palavra de Deus. Cultos e incultos, pessoas que têm entendimento e aquelas que ainda não têm entendimento, ricos, pobres, a esperança da humanidade, sem exceção, deve ser calcada na palavra de Deus. A palavra de Deus compreendida e praticada é o que nos traz a solidez para a nossa vida, é o que nos traz direção, segurança, e é o que nos permite a vencer os temporais que se abatem contra nós. É o que Jesus disse em Mateus 7, verso 24, os seguintes: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois já foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia, e quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Jesus era muito didático na sua maneira de aplicar a palavra. Ele está dizendo, se você não construir todo o teu estilo de vida, toda a tua caminhada, toda a tua história sobre a palavra, você vai viver uma ilusão, uma frustração. Você vai enfrentar vendavais, você vai enfrentar turbulência e você não vai resistir, porque você não edificou a tua vida sobre a palavra. No Antigo Testamento, Deus chamou um homem chamado Abraão, e Deus falou com o coração dele: deixa a tua casa, deixa teus parentes, deixa tudo para trás e vá para o lugar que eu te mostrarei. Deus te falou, Deus anunciou a palavra ao coração de Abraão, ele ouviu, ele foi. E Deus aumentou as suas terras, aumentou as suas propriedades. Mas chegou num momento em que ele fechou o seu coração para Deus, porque Deus tinha dito a ele que traria um filho da promessa, que seria Isaac. E ele não deu ouvidos, ele atropelou as coisas, ele fez as coisas do seu jeito, fechou o seu coração para Deus. E veio como nascimento Ismael. E hoje nós temos uma briga histórica no mundo, por causa deste nascimento, Isaac e Ismael. Uma briga que nunca vai se findar. Guerras e guerras que estão acontecendo é justamente por causa disso, porque deixou de ouvir. Mas precisou novamente ouvir a voz de Deus, porque o filho da promessa não é este Abraão, não é Ismael, é aquele que eu vou te dar com Sara. Este é o filho da promessa. Teve que ouvir uma segunda vez para que a bênção se concretizasse. Quantas pessoas hoje não fundamentam a sua vida na palavra de Deus, não ouvem a voz do Senhor, e talvez Deus tenha que falar uma segunda vez, para que o propósito de Deus se cumpra na vida, para que através da obediência os desígnios do Senhor se manifestem.
De que maneira o sábio aprende a praticar a palavra de Deus? Diz aqui o texto: ouvem, ó povos, escute. Jesus disse no Novo Testamento: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, obedeça, dê ouvidos à palavra. Medite com a mente, com o coração, em busca de entendimento, o verso 3. Busca uma interpretação coerente da palavra, o verso 4. Utiliza-se de métodos para absorver o que puder através da palavra de Deus. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores de toda a terra. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos ou profundos. Queridos, a esperança do sábio, ela se fundamenta na palavra de Deus. O sábio lê, ele medita, ele memoriza, ele busca exposições bíblicas, ele atenta a isto, ele busca uma interpretação correta da palavra de Deus. Ele também lê outros livros da tradição ortodoxa, ele aprende com aqueles que têm lábios de sabedoria. Nós estamos estudando na quarta-feira sobre Atos. E ali tem um versículo no capítulo 17, no verso 11, aonde diz que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica. Ou seja, o coração dos bereanos era mais sensível e era mais inclinado a ouvir o que Deus estava falando. Eles eram mais nobres, porque o coração era mais sensível à voz do Senhor. Eles se quedavam aquilo que Deus falava, aquilo que Deus dizia. O tolo se fundamenta na sua própria sabedoria. O tolo, ele se alicerça naquilo que ele acha que é o correto, que é o certo. Mas o sábio, ele se fundamenta na palavra de Deus. Ele se alicerça naquilo que Deus diz. Ele procura aprender, ele procura praticar esta verdade do Senhor. Mas uma segunda lição que aqui esse salmo nos diz, que a esperança que não decepciona é fortalecida pela graça de Deus. Ou seja, a esperança é tanto fruto da palavra de Deus, como também ela é fortalecida com a graça de Deus. Em outras palavras, Deus, por meio do seu Santo Espírito, Deus, por meio da ação do seu Santo Espírito, Ele sopra a graça aos nossos corações através da palavra de Deus, e conforme diz João, em espírito e em verdade. Observe no que e como o tolo buscava fortalecer a sua esperança. Em contraste, atente-se para o que dava esperança ao sábio. Veja como o sábio aqui, ele tinha fortalecido a sua esperança na palavra de Deus. Ele começa a dizer, eu não preciso temer, eu não preciso ter medo daqueles que me atacam, porque o contexto aqui, irmãos, era que Senaqueribe e os assírios eram os piores inimigos do povo de Deus, e ele diz, eu não preciso temer os meus piores inimigos, pois eles não conseguem me sustentar para sempre. E aí o verso 5 diz, por que terei medo quando vierem as dificuldades e quando os inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios no fim morrerão como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é o seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. O salmista está dizendo que a graça de Deus é que ilumina a nossa mente e o nosso coração, fazendo-nos perceber e enxergar a fragilidade das coisas. Tudo que você tem, tudo que você possui, é extremamente frágil.
muito frágil. E, infelizmente, o nosso coração tem a tendência de nos agarrar nestas coisas. O nosso coração tem a tendência de ficar preso a estas coisas para nos manter em pé. O verso 5 fala da agressividade dos inimigos. Fala de que eles vêm perseguir, eles vêm para maltratar. No verso 6 fala da prosperidade, das suas grandes riquezas. No verso 11 aqui e 12 ele fala das suas vaidades, dos seus luxos. Mas isso nada sustenta. Nada sustenta. Porque ele diz que a morte ela é inevitável, tanto para o justo como para o injusto. O que se tem ou se acumula nunca será o bastante para esta ou para a vida a partir daqui. A glória dos homens, ela é passageira, ele está dizendo, e não vai durar para sempre. Então a graça de Deus, ela incendeia a mente e o coração, alegrando-nos com a realidade da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Ele diz aqui que dinheiro algum pode comprar aquilo que é o mais precioso, a salvação em Cristo Jesus. Pedro, ele com profunda consciência diz que não é prata e ouro que compra a salvação, mas o que pagou o preço para a minha vida e para a sua vida sermos salvos foi o precioso sangue de Jesus Cristo na cruz. É Ele que pagou este preço. E é nisto que se fundamenta a graça de Deus no meu e no seu coração. Jesus pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. Não há nada neste mundo que possa comprar a salvação, a vida de alguém. Não há nada neste mundo que possa comprar a eternidade. Não há nada neste mundo que possa comprar o seu relacionamento com Deus. Apenas Cristo na cruz é que pode reconciliar o seu coração com Deus. E o convite da salvação é um deleite gratuito que Deus nos concede. Aliás, Isaías disse assim, o profeta no capítulo 55, alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho e o leite, é tudo de graça. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é comida, que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Olha só, é a graça do Senhor sendo oferecida a todo o coração, que com sabedoria discerne que a única forma de nos relacionarmos e termos vida com Deus é através do perdão que Jesus Cristo veio trazer a cada um de nós na cruz do Calvário. A esperança que não decepciona, ela é fortalecida pela graça de Deus e não pelas coisas que se tem, não pelas coisas que se faz, não pelas coisas que nós conquistamos ou consumimos. A graça de Deus o proporciona tudo isso em Cristo e faz-nos compreender esta graça através da palavra de Deus, a verdade revelada. O tolo, ele se fortalece com a grana. O tolo se fortalece com aquilo que acumula, mas a esperança do sábio é fortalecida na graça de Deus. Graça esta que vai além daquilo que dinheiro pode comprar, ou que coisas podem ser acumuladas. Ela nos foi dada por Jesus Cristo. A última verdade nesse salmo que eu quero ressaltar nesta noite. A esperança que não decepciona, além de ela estar alicerçada e fundamentada na palavra de Deus, e além de estar focada na graça do Senhor Jesus, ela está focada na glória do Senhor. Viver com o foco na glória do Senhor faz toda a diferença. Ou seja, olhar para a direção certa nos livra de erros e de acidentes fatais. Olhar para a direção certa é o que nos traz o verdadeiro sentido e a compreensão. Assim que o sábio, ele não foca a sua vida em si. Ele não foca a sua vida nas suas coisas. Ele não foca a sua vida nas suas conquistas.
ele foca a sua vida na glória eterna de Deus. E aí o verso 13 seguinte diz assim: esse é o destino dos tolos, ou seja, a sepultura e morte, conforme o verso 11 e 12. Embora sejam admirados pelo que dizem. O verso 14: como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será o seu pastor. Pela manhã os justos governarão sobre eles, e os seus corpos apodrecerão na sepultura, logo de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e a sua casa se tornar ainda mais luxuosa. Pois quando morrer, nada levará consigo, sua riqueza não acompanhará o túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem, como os animais também morrerão. Percebeu o quanto o tolo ele se alimenta e ele vive da glória dos homens? Eles são sustentados pela admiração que eles arrancam dos outros. A sua ambição é governar sobre as pessoas, querem ser servidos. O verso 16 diz que o seu sonho é luxo, é glamour, mas o que não percebem, porém, é que estão sendo conduzidos e pastoreados pela morte. Triste, né? Tem tudo nesta vida, do bom e do melhor. Conquistas terrenas, glamour, vantagens, mas estão sendo pastoreados pela morte. São como ovelhas a caminho do matadouro. O destino final, diz o verso 14, é a morte. Já o sábio também sabe que vai morrer. E o viver para ele não são as vantagens de suas riquezas, nem o luxo ou o glamour de suas posses, e muito menos o louvor e a glória e o reconhecimento dos homens. Para o sábio, o viver é a glória de Deus. O viver é Jesus. Para o sábio, Jesus é o tesouro maior. A esperança do sábio está focado na glória do Senhor. E tendo vivido para a glória de Deus, o sábio espera com fé pelo dia em que ele vai participar juntamente com Cristo na eternidade. O sábio tem esse prazer, esse contentamento, esta certeza, esta esperança de que vai estar com o Senhor para todo sempre. É o que diz Paulo em Romanos 5, 1 e 2. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, nós temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Esta é a verdadeira esperança. Participar da glória de Deus. De toda a grandeza, de toda a majestade, de tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. O tolo, ele foca a sua vida na glória dos homens, e o fim dele será a sepultura e a morte eterna. Já o sábio, ele foca a sua vida na glória eterna, e o fruto e o resultado será a vida eterna com Deus eternamente. O dicionário Aurélio define esperança como o ato de esperar o que se deseja. Fé, confiança em conseguir o que se deseja, expectativa, espera. Como é importante a gente ter expectativa. Estamos diante de mais um ano. Sim, eu tenho expectativas no meu coração. E eu creio que você também tem expectativas. Sem ela, por exemplo, sem expectativa, os prisioneiros de guerra, eles ficam adoentados. Sem ela, os alunos, eles ficam desencorajados e desestimulados e desistem de estudar. Sem elas, os times de futebol, eles fracassam e continuam a perder. Falta determinação para as pessoas.
Viciados, sem esperança, sem expectativa, eles retornam àquilo que eram antes. O marido e a mulher, sem esperança, sem expectativa, eles optam pela separação. Inventores, artistas, empresários, eles perdem a criatividade. A esperança não é meramente uma ótima opção que nos ajuda a saltar um obstáculo temporariamente, mas ela é essencial e ela é fundamental para a nossa vida. Por quê? Porque quando a gente teme o pior, a esperança nos faz lembrar que Deus ainda está no controle. Quando nós estamos desencorajados, a esperança ela vem e ela anima o nosso espírito. Quando nós somos tentados a desistir, a esperança ela nos impulsiona a prosseguir. Quando nós lutamos com a paralisia ou com uma enfermidade que se prolonga, a esperança ela nos ajuda a perseverar além da dor. Onde está a sua esperança? Onde você tem colocado a sua esperança? Não seja tolo. Não viva para a glória dos homens. Não viva para o glamour. Não viva para o reconhecimento. Não viva para aquilo que o coração do homem coloca nesta terra. Não viva apenas para esta vida. Este salmo nos recorda uma rica parábola de Jesus, a do rico e a do Lázaro. O rico partiu para a eternidade, tinha tudo nesta vida, do bom e do melhor. Construiu grandes coisas, muitas conquistas, grandes feitos. Mas Lázaro, um miserável, e ele foi levado à presença de Deus na eternidade. E isto eu quero dizer que não sirva de um narcótico para a pobreza. Não, senhores. Deus não alimenta isso. Mas é uma lembrança ao nosso coração de uma esperança que não nos decepciona. Queridos, o sentido das coisas, da esperança, da vida, não está nas nossas coisas. É, em última instância, espiritual. Lembremos-nos das palavras que Jesus disse ao insensato em Lucas 12, o verso 15. Cuidado, guarde o seu coração de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. E aí ele continua no verso 5, louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para Deus. Em outro momento Jesus disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A esperança do sábio é Jesus Cristo. Para o sábio, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, meus amados, não confiemos nas coisas, mas confiemos no autor e no consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. É nele que nós devemos confiar. Qual é a sua expectativa para o ano de 2025? O que tem tocado o teu coração? O que você tem desejado? Ou melhor, o que é que você deseja que Deus faça por você? O que é que você deseja que Deus, na sua maravilhosa graça, com seu profundo amor, estenda a sua mão, e você pode dizer assim: eu quero que esta esperança, ela se concretize. Baixe sua fronte agora, vamos orar na presença de Deus.